Agora, o voto é obrigatório ou não? Não, não é obrigatório, não. Ele não é obrigatório, as pessoas vão, a gente procura facilitar ao máximo, por isso o uso das urnas volantes, né? Facilitar ao máximo para que o associado possa votar, porque diferente do que tivemos há uns 16 anos atrás, mais ou menos, né? Em que o dia da nossa eleição era uma festa, era com abono de ponto para todos os associados, então era uma urna fixa na subsede, ia todo mundo, o pessoal se encontrava, era aquela vez no ano, se não houve greve, então era no dia da eleição que as pessoas se encontravam depois de um bom tempo, né, e tudo mais. Então não é obrigatório isso, tá? Não é obrigatório. E a gente tem uma prática POS diferente da maioria dos sindicatos, que é de fazer eleição num único dia. Tá? Então, por isso, o que acontece? Por fazer eleição no único dia, você com certeza pega os professores que estão dando aula na escola naquele dia. Né? Os professores que não estão dando aula naquele dia, ele está em casa ou ele está numa outra escola. Então, o que a gente pede, né, o apelo que a gente faz por conta da força que ele precisa dar em cima do sindicato, é que ele faça um esforço, procure a escola mais próxima, vá até essa escola no momento em que esteja passando a urna volante, vá até a subsede ou alguma urna fixa que exista na subsede onde ele atua e vá votar. Entende? Porque é muito importante isso. Como você falou, já uma forma objetiva do associado se manifestar perante o sindicato. Perante o sindicato e fortalecer. O momento da eleição é um momento de fortalecimento do sindicato. É um momento de fortalecimento. Eu quero repetir, as críticas e as críticas que o associado pode ter, eu não tenho dúvida que tem, e a gente sabe que tem, porque muitas vezes a gente ouve, e é bom quando a gente ouve, porque ele fala e a gente busca corrigir. Então, as críticas, elas devem ser colocadas nas instâncias que existem para isso. A própria subsede, as reuniões de representantes, o conselho estadual, a conversa direta com a diretoria. Então, existem várias formas. Tá. Então, eu, enquanto presidente, enquanto militante da APUESP, enquanto conselheira que sou também na minha região, enquanto associada de muitos anos, tá? Pelo que a gente vê, eu me dou o direito de fazer esse apelo. Não use a eleição para fazer esse protesto, vai votar, leve o colega para votar também. Isso é importante. E as críticas, leva também as críticas, tá? Mas no momento adequado, tá? Você, no começo da entrevista, falou já um pouco sobre quem pode votar nessas eleições, mas detalha, por favor, um pouquinho, quem poderá votar. Certo. Então, é assim, como são duas eleições, estatutariamente a gente tem regras diferentes para as duas eleições. Não muito diferentes, mas diferentes. No caso da votação no conselho, então, são inscrições individuais e por isso tem uma cota lá, os 30%, o número maior em que se pode votar naquela cédula. O professor ele pode se filiar, inclusive, no dia. Tá? Inclusive no dia, na hora que a urna chega, as urnas carregam, ficha de filiação, ele pode se filiar naquele dia e fazer a escolha dele, né? Porque via de regra na região se conhece todo mundo e tudo mais, então por isso o estatuto dá essa abertura. Tá? No caso da diretoria, o associado ele tem que ter no mínimo um mês de filiação. Tá? Com menos de um mês de filiação, ele não pode votar na diretoria. Então, o que pode ocorrer? Do professor, não, eu não sou associado, ou eu me filiei tem um mês, né, tem 15 dias, foi a semana passada, né, eu posso votar sim, ele pode votar no conselho, tá? Só não vota na diretoria, tá? E que documentos o associado deve levar para votar? Ah, tá. Isso é importante. Ele deve apresentar, logicamente, um documento de identidade, né? De preferência com foto, né? Pode ser a carta de habilitação, pode ser o RG dele, né? E o holerite.
tá? E o olerite. Agora, tem uma questão meio que ocorrendo aí na rede, que é a não chegada do olerite para o associado. Me parece que, em especial, para o aposentado, tem havido essa dificuldade. O que nós estamos orientando? Para que, independente de ser aposentado ou não, o professor associado, ele procure pegar o seu olerite, ter seu olerite no dia da eleição, tá? É possível hoje, existe através do site da Fazenda, né, o www.fazenda.gov.br, então ele vai lá em demonstrativo, em olerite, então lá ele vai, através deste site, ele pode imprimir o olerite dele. Nós estamos orientando a APUESP, a diretoria está orientando as subsedes para que elas disponibilizem também esse serviço na subsede, porque independente das eleições, a pessoa muitas vezes precisa do olerite. Então, nós estamos orientando as subsedes para que disponibilizem, tá, esse acesso à internet, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem o computador em casa, não tem tanta facilidade com a internet. Então, isso é bastante importante. Então, quem não tiver em mãos o olerite, a orientação é que ele busque o olerite no site da Secretaria da Fazenda e imprima para levar. Isso, imprima para levar. Leve consigo. Isso para aquele que tem o desconto da PUESP em olerite. Existe casos em que o desconto é feito em conta corrente. Então, a nossa eleição vai ser no dia 9 e, portanto, a contribuição dele na conta corrente já terá sido efetivada. Então, ele pegue um extrato da conta corrente dele, aquele espaço onde aparece o desconto da PUESP, e ele leve aquilo como comprovante. Apesar de que, se acontecer dele não ter esse comprovante, ele tendo o RG e o nome dele constando da lista, ele não vai ser impedido de votar. Tá? Ele não vai ser impedido de votar, porque está comprovando que né? Então, de qualquer forma, é assim, o ideal é que ele porte o RG e o olerite ou o comprovante de pagamento. Tá? Existem alguns casos ainda pelo Estado em que é feito pagamento por carnê. No caso do carnê também, ele tem que levar o último carnê dele quitado. Você comentou que o aposentado é talvez alguém que não tenha recebido o olerite eventualmente. Onde vota o aposentado? Ó, todo associado pode votar em qualquer urna. Tá? Todo associado pode votar em qualquer urna. No caso do aposentado, via de regra, ele vai para a subsede, tá? Que é onde tem a urna fixa e onde ele tem domínio maior do horário dele. Não, eu vou na subsede agora na parte da manhã. Não, eu vou à tarde. Não, eu vou às 8 horas da noite. Então, ele tem domínio do horário dele. Mas ele pode votar na escola mais próxima da residência dele, ou vamos supor que ele esteja fazendo uma visita a um parente, tem uma escola do lado, ele pode votar naquela escola, tá? Só que aí é no momento em que estiver passando a urna volante, porque a urna não vai ficar naquela, a não ser que, eventualmente, aquela escola, para a sorte dele, tenha uma urna fixa, tá? Então, existem todas as orientações para que todo voto seja colhido, tá? Independente do nome constar na lista, as comissões regionais, elas têm todas as orientações dos procedimentos. Então, ninguém tem que ser impedido de votar, não tem porquê. O professor pode votar na sua própria escola? Sim, ele pode votar na própria escola. Ele pode... Porque ele atua, né? Ele pode estar, como todos sabem, infelizmente, o professor, a maioria trabalha em 2, 3 escolas, né? E ele pode optar naquele dia, ele está de folga, está numa outra escola, mas ele quer ir votar exatamente lá na escola por onde ele é associado. Ele pode ir lá votar sem problema. Agora, se o associado estiver fora da sua região, ele fica impedido de votar? Não, não. O associado que estiver fora da sua região, então vamos supor, um associado é de Araçatuba, tá? Mas ele está, naquele dia, ele foi visitar um parente em Piracicaba, tá? Ele pode votar, ele vota na diretoria, tá? Esse é um voto colhido e separado, mas é um voto válido, tá? Ele não vota no conselho, porque quem ele conhece de Piracicaba, ele pode até conhecer, mas ele não interfere politicamente em Piracicaba. Portanto, ele não vai votar nos candidatos ao Conselho de Piracicaba.
Tá? Se ele insistir, quiser votar, ele pode até votar, mas esse não vai ser um voto válido. Mas é um voto que vale para o quórum lá da região, dentro daquelas regras que eu disse que define o número de conselheiros que cada subsede pode eleger. E na sede central da PUESP também haverá urnas. Quem é que vai poder votar nesse local, professora? Essa pergunta é bastante importante. Então, estão autorizadas 2 urnas na sede central. Uma urna é para votação na diretoria, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Aposentados, que é uma urna da estrutura da diretoria da PUESP, né? Uma secretaria da estrutura da diretoria da PUESP. E a outra urna, ela está autorizada também para a coleta de votos ao Conselho de Representantes. Mas é importante esclarecer o seguinte, na urna da diretoria votam os associados, qualquer associado que estiver aí, mas em especial, e ela se destina em especial ao aposentado, né, que vota na diretoria. A outra urna, que é do conselho, é uma urna que está sob a responsabilidade da subsede Sudeste Centro. Tá? Por quê? Porque aquela região aí é a área de abrangência da Sudeste Centro. Então, o associado que é da área de abrangência da Sudeste Centro e quiser se dirigir a esta urna da sede central para votar, ele pode, tá? Então, aí ele pode votar na urna do CR e pode votar na urna da diretoria. Mas da mesma maneira, se um associado de outra subsede estiver lá, ele não pode votar no conselho? Não. Vamos supor, um associado que seja da subsede norte, tá? E estiver por aí, ele pode votar na urna da diretoria, isso ele pode. Na outra urna não, porque não é a subsede dele, não é a subsede onde ele atua politicamente no sindicato.